6h32, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. E parte do teto de uma das salas da maternidade Moura Tapajós desabou na tarde de ontem. No local haviam 5 leitos e, por sorte, ninguém ficou ferido. Esse desabamento foi registrado por volta das 5 da tarde deste domingo e atingiu uma sala onde ficavam 5 leitos, aqui na maternidade Moura Tapajós. Felizmente, ninguém ficou ferido, todo mundo saiu a tempo de o teto realmente desabar. O Tiago, que está aqui ao meu lado, você estava em um dos quartos acompanhando sua esposa e vocês ouviram o barulho. Sim, o teto começou a estalar e a gente estava no quarto bem ao lado. O teto do nosso alojamento também está com algumas rachaduras e a gente ficou preocupado porque desabou tudo, caiu por cima do leito das mães, por cima dos berços das crianças e está tudo desabado lá. Felizmente deu tempo de retirar antes, né? Porque demorou um pouquinho o barulho. Como é que foi toda essa situação? Começou a estalar o teto e aí os pais perceberam as rachaduras começando a crescer e se espalhar pelo teto quando eles tiraram os bebês de dentro do alojamento e aí o teto realmente desabou. Você que estava ali no quarto ao lado com a tua esposa, ficou com medo, com receio na hora de o desabamento atingir também o quarto que estava a tua esposa? Sim, o barulho foi muito grande e a gente ficou muito preocupado, todo mundo saiu de todos os alojamentos e a gente ficou pedindo, né, para ser trocado nosso leito e estamos esperando agora para ser trocado de lá. Você também presenciou meio que de perto, dava para ver que a estrutura realmente estava precária ali? Dá para ver sim que estava precária, inclusive a gente escutou o barulho, peguei logo meu sobrinho que nasceu ontem, eu peguei e corri para fora, para o corredor, que eu fiquei com medo, porque eu vi a estrutura do nosso quarto também, está muito feio lá. Aí então eu peguei ele e corri. A minha irmã veio devagar para fora e nós ficamos lá, ficamos observando. Alguém da direção da maternidade foi falar com vocês em algum momento, explicar o que tinha acontecido, tranquilizar vocês? Não, até agora não. Retiraram só os que estavam no quarto realmente que caiu, retiraram de lá, já acho que já alojaram em outros local, mas não chegaram a falar nada assim. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que um pedaço do forro de gesso de uma das enfermarias da maternidade Moura Tapajós cedeu e caiu em decorrência das chuvas nesse domingo. Os pacientes e os acompanhantes foram reorganizados e acomodados em outras enfermarias. As providências para reparo já foram tomadas pela Sensa e a Secretaria também afirma que as instalações da maternidade passarão por reformas nas instalações ainda este ano. E bebês mortos são trocados em funerária e o equívoco só é percebido quando a mãe de um deles abriu o caixão para se despedir. O repórter Danilo Alves está ao vivo e traz os detalhes desse assunto para a gente. Olá, Danilo. Um dos corpos deveria ir para Borba e acabou sendo levado para São Gabriel da Cachoeira. Isso mesmo, Adriane. É a bebezinha Ana Esther, de 1 ano e 8 meses. Ela passou 1 ano no hospital da criança, lá no bairro da Cachoeirinha. Infelizmente, não resistiu depois de uma pneumonia forte. E quando ela acabou morrendo, no sábado à noite, por volta das 9 horas, imediatamente a mãe foi até a funerária, as funerárias São Francisco, no bairro da Cachoeirinha, para poder fazer o procedimento fúnebre, né? Fazer toda a questão do embalsamento da criança para ser levada para o município de Borba. Ok. Depois de fazer os procedimentos durante a madrugada, a mãe foi para casa e voltou às 9 horas, porque, segundo a administração, seria o horário marcado para a despedida da criança. Quando a família chegou nessa funerária para reconhecer o corpo, ver se estava tudo direitinho e abrir o caixão, foi então que eles perceberam que, na verdade, era o corpo de uma outra criança. E o corpo de Ana Esther tinha sido levado para o município de São Gabriel da Cachoeira ainda na noite de sábado. Depois de toda essa confusão, a administração da funerária informou que nunca tinha acontecido isso em anos de administração do local e que agora presta todas as ajudas à família depois desse erro. O corpo de Ana Esther voltou para Manaus às 18 horas de domingo e agora às 7 horas da manhã desta segunda-feira deve ser levado para Borba, onde assim deve ser velada e enterrada. Uma história pelo menos curiosa e também constrangedora, né, para a administração e toda a família que já
perdeu essa criança, depois de passar tanto tempo no hospital, ainda passar por uma situação constrangedora dessas, né, Adriane? É constrangedora e triste, né? Você imagina ali no momento já de velar, né? De enterrar a criança, já havia sido feito o transporte do corpo e ali, de repente, você não conseguir concluir todo o procedimento na hora do enterro, porque fizeram essa troca, né? A gente está falando de 2 corpos. Isso é uma situação inadmissível. A funerária tem que dar todo o apoio mesmo, por obrigação legal também, né? E a gente imagina a situação, né? De embalsamento desse corpo para fazer o translado, retornar para Manaus, ir de novo para a Borba. Enfim, é um transtorno muito grande e um sofrimento da família que acaba sendo estendido, né? Já que um dos casos, a criança já estava há mais de um ano internada, depois da morte ainda passa por toda essa situação constrangedora e triste. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. E por causa dos casos de sarampo em Manaus, o Ministério da Saúde enviou um reforço de mais de 250 mil doses da vacina. Além disso, técnicos também vieram para ajudar na análise dos dados e no controle da doença. O sarampo é uma doença de contágio rápido, por isso as medidas de controle e prevenção também devem ser imediatas. O Ministério da Saúde enviou aqui para Manaus 4 técnicos que fazem parte da EpiSUS Fundamental, um projeto que forma profissionais epidemiológicos em campo. E eles estão aqui na capital justamente para analisar os dados e ter um controle da doença. Esse apoio ele é direcionado não só a essa questão da ajuda na análise dos dados, no qual nós definimos as principais estratégias, os grupos de risco, mas também a nível de campo, né? A investigação de casos, vendo essa questão dos possíveis contatos desse caso e também definindo a situação de bloqueio para vacinação. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 6 casos de sarampo já foram confirmados, todos aqui em Manaus. Mas também ainda tem 108 registros que estão sendo investigados, 5 aqui na capital e 103 no interior. Só que a preocupação é que 70% desses casos são em crianças. Por isso, a FVS também solicitou do Ministério da Saúde cerca de 250 mil doses da vacina contra o sarampo para uma campanha de prevenção a essas crianças. A campanha de vacinação será direcionada a essa faixa etária, né, no sentido de proteger essas crianças mais suscetíveis de maior risco. E quem precisa utilizar os serviços das unidades básicas de saúde aqui em Manaus podem agora receber atendimento até durante a noite. É que várias UBSs estão funcionando com horário estendido, de segunda a sábado, em todas as zonas de Manaus. Além de consultas, é possível fazer exames, pegar medicamentos e tomar vacinas, especialmente agora, em época de imunização contra o sarampo. Era pouco mais de 8 da noite quando a Adriana chegou a essa unidade básica de saúde com o pequeno Gustavo no colo. O bebê, de 7 meses, teve uma crise de vômito e precisou de remédios. Foi um alívio encontrar a UBS aberta. Eu acabei de vir lá do Joãozinho, aí no caso eles não dão medicamento, né? A gente tem que vir pegar no posto, só passei para ver se está aberto. Graças a Deus estava, né? Desde que várias unidades básicas de saúde passaram a atender em horário estendido, muita gente tem aproveitado para receber atendimento. A Bruna, grávida de 8 meses, escolheu o horário da noite para fazer as consultas do pré-natal. É bom porque várias pessoas trabalham também, né? E não tem condição de vir de dia para não faltar trabalho. E todos vêm à noite, né? A maioria que pode. E é bom esse horário. No teu caso, tu escolheu esse horário por quê? Isso, porque não tem sol quente, tudo é mais tranquilo, né, também. Ao todo, são 9 unidades básicas de saúde funcionando em horário ampliado aqui na capital. Essa aqui, a Alfredo Campos, que fica na Zona Leste, foi a primeira a aderir ao sistema. E além de se consultar com médicos e enfermeiros, os pacientes podem ter acesso a medicamento, vários exames e, principalmente, as vacinas ofertadas na rede pública de saúde. Ismael, que foi mordido por um cão na semana passada, conseguiu, enfim, tomar a vacina antirrábica. É bom esse horário porque a gente sai do trabalho às vezes 5 horas, né, e não tem tempo de tomar no outro lugar, e aqui eles estendem o horário, né, fica bom pra gente, né.
Essas unidades oferecem consulta médica, consultas de enfermagem, né? Sem dúvida o serviço mais procurado são as consultas médicas e também os serviços de imunização, curativos, administração de algumas medicações, né? E também temos atendimento de serviço social e a todos os programas de saúde, como pré-natal, puericultura, programa de tuberculose, programa das doenças de ações programáticas do próprio Ministério. As unidades básicas que funcionam em horário estendido estão divididas em 4 distritos. No Distrito Leste estão as UBSs Alfredo Campos, no bairro Zumbi, a Doutor José Amazonas Palhano, no São José 2, e a Leonor Brilhante, no Tancredo Neves. Já no Distrito Norte, funcionam em horário ampliado as UBSs Algias Gadelha, no bairro Cidade Nova 1, Balbina Mestrinho, no Cidade Nova, e a Major Sávio Belota, no Santa Itelvina. No Distrito Sul é a UBS Morro da Liberdade, no bairro de mesmo nome, que atende em horário estendido. E no Distrito Oeste, as UBSs Deodato de Miranda Leão, no bairro da Glória, e a Leonor de Freitas, na Compensa 2, também têm um atendimento ampliado. Todas essas unidades funcionam de segunda a sexta, de 7 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, de 8 ao meio-dia, inclusive para atender os grupos prioritários durante a campanha de vacinação contra o sarampo. Todas essas unidades, os profissionais estão sendo orientados a fazerem essa triagem dos casos suspeitos de sarampo e todas têm salas de imunização também para fazer a imunização do sarampo. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Evandro Melo está de castigo na cadeia. Guardas encontram celular na cela do ex-secretário preso em operação da PF e ele ficará 30 dias sem visita e banho de sol. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora ao vivo na Rádio FM O Dia. É para lá que eu vou conversar com Cleiton Pascarelli. Olá, Cleiton, bom dia. Olá, Cleiton, bom dia. Bom dia, Adriane. Acabei de mostrar aqui a capa do jornal A Crítica, que mostra aí essa reportagem do Evandro Melo, que está de castigo porque cometeu um crime dentro da cadeia. Exatamente. Ele foi pego com um celular. E não é qualquer celular não, Adriane. Ele foi pego com um smartphone desse que dá até para conversar com WhatsApp e tudo mais. Aí, os agentes pegaram o celular, mandaram para um distrito de polícia, né? Porque vai ser aberto um inquérito para investigar como o ex-secretário Evandro Melo teve acesso a esse celular. Entende-se aí que há a possibilidade de ter sido qualquer pessoa que tenha contato com ele, desde familiares, advogados e até mesmo agentes públicos que trabalham lá na unidade. Então isso quem vai dizer é a própria polícia, né? Porque agora vai abrir um inquérito. É bom lembrar que, segundo o Código Penal, o artigo 349, é crime o uso de celulares em presídios, tá? E isso pode ser penalizado com detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, para quem já está preso, essa pena deve agravar a situação dele. Por exemplo, ele passa 30 dias sem banho de sol, né, e sem a possibilidade de receber visitas. E fora isso, se houvesse a possibilidade de ele conseguir a progressão de pena, ou seja, passar para um regime mais brando, né, um semiaberto ou até mesmo um aberto ou uma prisão domiciliar, aí a situação fica mais agravada. Ele pode não conseguir esses benefícios. É bom lembrar que Evandro Melo está preso aí desde 13 de dezembro do ano passado, né? Lembrando que ele foi preso a primeira vez, conseguiu ser solto, depois foi preso de novo e está lá, esse tempo todo, no CDP, o Centro de Detenção Provisória Masculino de Manaus. A defesa do ex-secretário não quis se pronunciar ainda, né, sobre esse assunto, até porque o próprio advogado vai ter que passar por esse inquérito policial para saber se de repente foi ele ou não que levou esse celular. Agora, a situação do Evandro é bem complicada porque você disse que ele foi preso dia 13, né? Saiu no finzinho do ano, dia 28, voltou dia 31, em fevereiro conseguiu uma nova prisão domiciliar. Ele que tem tentado converter a sua prisão para prisão domiciliar enquanto responde aí o processo criminal.
tem essa dificuldade agora por estar cometendo um crime dentro da cadeia, usando o celular. O celular foi encontrado dentro de uma bolsa dele, né, pela revista que foi realizada. Enfim, então isso dificulta o processo para uma possível conversão de pena para cumprimento em prisão domiciliar ou algo do tipo. Agora, é importante também que a gente fale sobre isso, porque mostra que parece que a lei começa a ser cumprida, a servir para todo mundo, né? Porque, porque antes o criminoso comum, né, que não era do staff do primeiro escalão do governo, por exemplo, ele tinha ali, as regras eram seguidas mais criteriosamente. Essas pessoas sequer iam para um presídio comum, elas ficavam ali no Dom Pedro, na Cavalaria, que não é uma delegacia, ficavam daquela forma ali, com uma sala com mais conforto, entre outras coisas. Agora já está cumprindo pena ali no CDPM e, na verdade, nem cumprindo pena, já está em prisão preventiva ali e ainda vai ser julgado pelo crime que cometeu, de acordo com as investigações. Isso. E pode... E agora já está no isolamento, né? É uma situação que a gente noticia até com tristeza, porque até pouco tempo ele estava dando entrevista como representante do governo e agora, de repente, está atrás das grades. Então, a gente fica muito vulnerável, né? Isso expõe todo um governo, toda uma fragilidade do sistema e, consequentemente, a corrupção que mata muitas pessoas, deixa outras passando fome. E a gente espera que esses casos parem de acontecer e que as pessoas comecem a ser, de fato, responsabilizadas pelos crimes que cometeram, né, Cleiton? Eu tenho duas informações para complementar o que você falou agora. A primeira é que, segundo fontes ouvidas pelo jornal A Crítica, o ex-governador José Melo é tido como um bom preso, tem tido bom comportamento, inclusive é tido pelas fontes aí como um preso de comportamento exemplar. Inclusive, segundo informações dessas fontes, José Melo tem evitado receber visitas. Ele não tem atendido nem mesmo quando alguns prefeitos do interior do estado vão lá na cadeia para tentar falar com ele. E olha que ele está fora do governo, né? Está fora do poder, digamos assim. A outra informação é que, se a gente lembrar, algumas facções criminosas, né, ninguém sabe quem foi que passou o celular para Evandro Melo, mas algumas facções criminosas foram criadas ali na década de 80, quando houve prisões, né, de líderes políticos na época da ditadura, e esses líderes políticos chegavam com a inteligência, né, se uniam a pessoas que eram executores de crimes. E aí foi quando começou a surgir ali algumas facções criminosas, foi começando a surgir o tal do crime organizado. Porque até então só se tinha pessoas que agiam de qualquer jeito no mundo do crime. E aí passaram a arquitetar, a se organizar antes de agir. Então, tudo vai ser investigado até para descobrir se Evandro Melo não conseguiu esse celular com algum coleguinha lá do presídio. Obrigada, Cleiton, pela participação. Excelente dia para você, bom começo de semana para você e para os ouvintes da 93.1. Obrigado, bom dia para vocês aí também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. E quem passa pelo Terminal 2 na Cachoeirinha tem sofrido com a falta de iluminação. Muitas luzes do local estão com defeito e, de acordo com os passageiros e ambulantes, isso facilita para que eles sejam assaltados. O Terminal 2 da Cachoeirinha foi inaugurado em 2016. A estrutura do local ainda é nova, mas a iluminação não se pode dizer a mesma coisa. Mais de 10 lâmpadas não funcionam. Jaqueline, que trabalha aqui, diz que faz tempo que a situação está desse jeito. Eu fico aqui até 10h30, então quando abaixa o movimento, que não fica bem fácil para ser assaltada e ninguém percebe no escuro, né? Bem complicado mesmo. As poucas luzes que ainda estão acesas são fracas e a iluminação é pouca. Segundo os usuários do transporte coletivo que precisam utilizar o T2 todos os dias, os assaltos começam entre 5 e 6 horas da noite, quando começa a ficar escuro dentro do terminal. Aqui não tem segurança, né? Você vê aí que é difícil a gente ver polícia aqui. Aí é escuro e tem que estar aqui na sorte. E como não tem outra alternativa, as pessoas precisam ficar atentas não apenas nos ônibus, mas também com seus celulares e carteiras. Todo tempo, porque é todo tempo escondido, celular, o relógio, tudo é escondido, entendeu? Porque levar com fone, aí o ladrão vem e leva tudo.
E em nota, a Polícia Militar informou que realiza o policiamento ostensivo e preventivo nos terminais de integração na cidade de Manaus com a Operação 5T. São ações para combater o roubo e furtos ao ônibus do transporte coletivo na capital. A nossa produção também tentou entrar em contato com a Prefeitura de Manaus, mas a mesma não respondeu à demanda. E o pagamento exclusivo com cartão Passa Fácil em 5 linhas de ônibus, que valeria a partir de hoje, foi cancelado. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com o repórter Danilo Alves. Olá, Danilo. Por que o Sinetran voltou atrás dessa decisão? Então, Adriane, de acordo com a própria Comissão de Consumidores, no caso a Comissão do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, também da Ordem dos Advogados do Brasil e inclusive da Defensoria Pública do Estado, era de que o pagamento apenas por Passa Fácil, no caso cartão exclusivo para esse sistema, seria um atentado contra o consumidor. Isso por conta de que, além da questão dos assaltos que acontecem regularmente, o alvo principal dessas pessoas não é a renda, e sim os objetos na verdade, dos clientes, né, dos passageiros. Além, tem também a questão toda regular de que as pessoas que poderiam perder o Passa Fácil, como é que aconteceria o pagamento disso. Enfim, depois desses questionamentos, né, então, da Comissão do Consumidor, foi então que o Sinetran voltou atrás. Na semana passada a gente tinha anunciado aqui para vocês que estão assistindo a gente, de que a linha 037, 050, 056, 081 e 084 iam mudar o modo de receber, né, a questão do valor da passagem de ônibus. Apenas por Passa Fácil seria o jeito em que esse serviço seria feito. Só que depois desses questionamentos, o Sinetran voltou atrás. Eles disseram o seguinte, que vão analisar melhor um pouco esse projeto piloto para saber como é que vão ser as vias de acesso e também as outras alternativas para as pessoas que realmente não têm o Passa Fácil. Mas, entretanto, eles disseram que nesses terminais de ônibus, no caso, né, de todos os terminais aqui da cidade, existe um posto do Sinetran onde você pode realizar tanto a questão da sua carteirinha da primeira via, quanto a segunda via, caso você tenha sido roubado ou furtado. Vale lembrar que o custo dessa carteirinha é de R$10. Adriane Diniz. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Então, para você, usuário de ônibus que usava essas 5 linhas, tudo segue como antes. E você sabia que na cultura oriental japonesa as mulheres não podem fazer sushi? Mas com o passar dos anos e a troca de costumes entre as diversas culturas do mundo, isso acabou mudando. E agora o que não faltam são mulheres ganhando espaço nesse mercado. É o que você confere agora no quadro A Vaga é Sua. São elas que comandam um sushi bar. As sushi womas já são realidade em alguns restaurantes orientais aqui no Amazonas. A Luciana e a Tanai são prova disso. As mulheres, elas, diferentemente dos homens, elas trabalham com mais perfeccionismo na produção dos sushis e dos pratos, na hora da arrumação, de organizar a ornamentação do prato. Isso tudo conta bastante. Conta muito, claro. O cliente, ele, além de comer pelo sabor, ele come pelo visual também. A história da Luciana com comidas orientais tem 7 anos. Começou como auxiliar de cozinha e hoje faz pratos super elaborados. Uma experiência que eu fui evoluindo junto com justamente, chegou o Sushi Man, o Sushi Man Chef que deu todo o toque aqui, né? E eu gostaria muito que crescesse, né? Que as mulheres dominassem o sushi bar. Talento e dedicação são palavras que resumem o trabalho dessa dupla aqui. Afinal, mudar a ideia de que só homens podem fazer sushi não é fácil, não. Teve essa evolução e nós agradecemos muito, né? Porque as pessoas, no momento, elas têm uma visão de que só homens podem efetuar esse trabalho, né? Mas nós, mulheres, nós podemos efetuar também esse trabalho com sucesso. Então, eu vejo que os clientes aqui, quando chegam, eles não têm aquele impacto, eles já aceitam, já têm a aceitação dos clientes. E isso é muito bom. De acordo com a tradição oriental, as mulheres não podem elaborar sushis e sashimis porque a temperatura das mãos delas sofrem algumas variações de temperaturas. Isso significa que as mãos ficam mais quentes e interferem completamente no sabor dos alimentos. Mas para esse chefe de cozinha, isso é apenas uma questão cultural.
E as mulheres mandam tão bem quanto os homens. Por exemplo, eu ensinei a minha filha, hoje ela é médica, mas eu ensinei ela quando tinha 16 anos. Foi a primeira mulher que ensinei foi minha filha, porque eu trabalhava só e fazendo sushi, e ela sempre olhando, curiosa, ela dizia, eu quero aprender e ajudar. Aí ensinei a fazer algumas coisas no início mais fácil, que era enrolado. Então ela aprendeu bem e perfeita, ela tinha um capricho danado, né? Ainda de acordo com o chefe, aqui no Brasil essa profissão já virou tendência. E a expectativa é que as mulheres dominem essa arte da cozinha. Hoje, eu vou lhe dizer que na minha cozinha só tem mulher. Primeiro porque mulher é mais fácil de trabalhar numa cozinha, tá? Porque a mulher, a mão dela são mais delicadas para fazer trabalho manual. No capricho, na finalização do prato, não tem como elas. Quem trabalha com comidas orientais pode chegar a ganhar em um mês um valor de 3 a 5 mil reais. Tudo vai depender da demanda. Camila explica que uma sushi woman pode ter formação gastronômica, mas sempre é bom ter um curso especializado para que as técnicas possam ser aperfeiçoadas. E ele vai aprender a fazer desde o arroz, a enrolar o sushi, né? E toda essa tendência do ramo da culinária japonesa. Qual é a parte mais legal do curso? A parte mais legal é, claro, o final, que a gente degusta o que faz, né? Prove aquele momento de festa, de confraternização, porque a gente conseguiu fazer, fez bonito e ainda vai comer. E agora a gente fala de oportunidades de emprego. O Cine Manaus tem 40 vagas disponíveis nesta segunda-feira. E quem tem os detalhes desse assunto é a repórter Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia para você. Quais as áreas disponíveis? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, as pessoas, né, que quiserem concorrer a essas vagas, elas têm que ir a 2 lugares muito específicos. No caso, é a Ouvidoria Municipal, que fica na Praça 14, e também no T4, no shopping. Agora, vamos a esta lista de vagas, como você mesmo perguntou, né? São 46 vagas disponíveis. A gente não vai falar todas, porque tem alguns cargos que tem, por exemplo, apenas uma vaga. A gente vai falar os que o Cine aponta como os que são mais procurados e, claro, os cargos que têm aí o maior número de vagas dentro dessa oferta de empregos. O cargo que tem realmente a maior vaga, né, o maior número de vagas e que com certeza vai poder empregar um número maior de pessoas é o de motorista carreteiro. Dessas 46 vagas, pelo menos 10 são para essa função. É muito importante que a pessoa tenha a carteira de motorista, né, e, se possível, tiver experiência comprovada também na carteira de trabalho. Fora isso, tem algumas funções que são muito específicas e que são principalmente para as empresas do distrito industrial. A gente tem, por exemplo, uma vaga para cada uma das funções que eu vou citar aqui agora, que no caso é o operador de empilhadeira, tem uma vaga disponível, tem vaga disponível para eletricista P30 e tem vaga disponível também para mecânico de manutenção industrial. São vagas realmente muito específicas para a questão das fábricas, para o distrito industrial, e cada uma dessas funções tem pelo menos uma vaga disponível dentro dessa seleção que o Cine está fazendo agora. Tem também vaga para encarregado de limpeza, tem apenas uma vaga, e dentro da área de estética, né, que também está crescendo muito, principalmente a questão da oferta de serviço, tem pelo menos 4 vagas disponíveis para quem quiser tentar aí a função de designer de sobrancelha. E também aquelas pessoas que fazem realmente aquele desenho mais apurado na sobrancelha das pessoas. Tem 4 vagas disponíveis para quem já tiver esse tipo de expertise, esse tipo de experiência para oferecer para o mercado. A gente falou apenas aqui algumas vagas. Quem quiser concorrer tem que reunir a sua documentação, RG, CPF. É bom separar também, se você tiver aquele cartãozinho do PIS, a própria carteira de trabalho e um currículo para entregar nessas 2 unidades que eu falei agora há pouco. Esses currículos, essas vagas estão disponíveis e vão receber os candidatos interessados lá na Ouvidoria Municipal, que fica no bairro Praça 14, na rua Afonso Pena, número 38. E também esses currículos estarão sendo recebidos no Shopping T4, que fica ao lado do T4, né, do Terminal 4, que fica na zona norte da cidade, bem pertinho ali
da Feira do Produtor. Então, quem tiver interesse em saber quais são as outras vagas, também pode comparecer já levando a documentação, né, para não dar viagem perdida, já leva tudo direitinho, já vê se você pode se candidatar a uma dessas vagas. Com certeza o Cine vai conseguir aí empregar muito rapidamente essas pessoas. São vagas, como a gente falou, muito específicas, que às vezes exigem uma especialização, mas não custa nada você procurar também outras vagas de emprego, outras oportunidades e quem sabe aí sair do desemprego e conseguir mais uma vez ingressar no mercado de trabalho. Adriane. Keitea, muito obrigada pelas dicas, até daqui a pouco. E na última sexta-feira, os professores aceitaram a proposta do governo do estado para encerrar a greve. Mesmo assim, hoje ainda não deve ter aula normal nas unidades de ensino. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Olá, Danilo. O que impede a categoria de voltar às atividades normalmente hoje? Na verdade, o que falta é a canetada da Assembleia Legislativa para poder aprovar realmente, né, no caso, esse reajuste que foi feito através ali de um projeto de lei aprovado em caráter de urgência na última sexta-feira. Esses 24,91% aí abrangem databases de 2015 até 2018 e também ali um valor que vai ser pago em 3 vezes em 2018 e cerca de 9% em 2019, em janeiro de 2019. Houve toda a movimentação dos professores ainda na sexta-feira e o Sintean disse que ia fazer uma reunião essa semana, no caso na segunda, para poder decidir se na quarta volta, no caso após a canetada da Assembleia Legislativa, que deve acontecer na terça-feira. E também o ASPRON disse que volta à sala de aula, que é a categoria que durante todo esse processo de greve foi quem teve mais abrangência da base, que no caso foi dos professores, e que disse que voltaria em caráter não de concreto, mas ali provisório, né, esse caráter provisório também para realizar reuniões e que na quarta-feira também voltasse tudo ao normal. Bom, pelo que a gente está vendo aqui na frente do Colégio Santana, aqui do bairro Aleixo, apesar de não parecer, mas as pessoas, os alunos estão chegando aqui. É porque essa concentração de pessoas, na maioria das vezes, fica lá atrás daquela porta ali, aonde os alunos vão. Mas se você for à sua esquerda, Domingos, a gente já vai ver os alunos vindo, né, entrando aqui para as aulas normais. Haverá um calendário, de acordo com a SEDUC, de aulas para serem repostas. A Secretaria de Estado de Educação informou para a gente, já desde a negociação com os professores, que vai poder fazer isso no período de férias e também aos sábados, mas todo o calendário deve ser divulgado nos próximos dias. Agora que essa greve oficialmente durou 16 dias, mas como a gente já tinha mostrado aqui no Menu A, desde fevereiro que os professores estão lutando. Só para a gente fazer um histórico aqui, primeiro o governo quis dar 14,52%, a categoria não aceitou, depois aumentou um pouco, aumentou para 25%, depois de outras negociações com 15%, 25%, enfim. Depois, na sexta-feira, a categoria tinha pedido 27%, mas houve ali a negociação e acabou nos 24,91%. Além da questão do valor, tem também o Vale Transporte, que não vai ser mais descontado, esses 6%. Também a questão ali do Vale Alimentação de R$ 420 para todos os servidores e outros benefícios trabalhistas que eles conseguiram depois de todos esses dias. Aqui, pelo menos no Santa Ana, Adriane, está normal. Agora vamos ver com as outras escolas, porque a gente sabe que mais de 500 delas só na capital foram prejudicadas com as aulas. Na verdade, com as aulas não, né? Com a greve dos professores. E Danilo, há uma falta de entendimento entre a própria categoria, né? Porque no sábado, depois de uma assembleia, a ASPRON, que é uma associação, divulgou uma nota falando que as aulas voltariam hoje. Depois, o sindicato da categoria emitiu uma nota falando que hoje realizaria uma audiência com as lideranças ali da greve. Amanhã, uma audiência geral para seguir os ritos normais de uma greve e na quarta-feira voltariam ao normal. Por isso, tem muita gente indo para a escola, né? Porque há um desentendimento aí de informação. Inclusive, alguns professores já declararam que voltam hoje para a sala de aula, outros só na quarta-feira. Então, pode ser que na escola do seu filho aí tenha aula hoje, assim como pode não ser. E a gente não tem como informar precisamente porque não há um entendimento entre a própria categoria. Muito obrigada, Danilo, pelas informações. Até daqui a pouco. E os policiais civis também receberam reajuste salarial. Os deputados votaram em uma sessão extraordinária e decidiram a favor dos profissionais. Todos os 17 deputados presentes votaram a favor.
O projeto de lei de autoria do governo beneficia diretamente 2.000 servidores, a maioria investigadores e escrivães da Polícia Civil. Já no fim de abril, eles passam a receber 11% de reajuste no salário, percentual que satisfaz a categoria. Nós fizemos várias assembleias para definir com a categoria o que seria o anseio da categoria e a negociação com o governo, porque um acordo só é bom quando é bom para os dois lados. O projeto também prevê a incorporação de 300 funcionários administrativos aos quadros da Polícia Civil. São engenheiros, motoristas, auxiliares de serviços gerais, pessoas cedidas por outras secretarias para funções burocráticas nos institutos e delegacias. Nós vamos retirar policiais civis que hoje estavam trabalhando em atividade meio para levar para as delegacias, fazer com que a sociedade tenha as delegacias mais preparadas. A conquista após 15 dias de negociação foi usada pela base governista como exemplo de diálogo eficiente entre sindicatos e o governo. Uma crítica indireta aos trabalhadores da educação, que recusaram várias propostas de acordo. E serviços gratuitos de assistência médica e jurídica são oferecidos por igreja. Quem tem os detalhes é a Thea Morel. Olá, Thea, onde vão ser oferecidos esses serviços e como é que faz para agendar? Olha, Adriane, o agendamento é muito simples, é muito fácil. As pessoas que estiverem realmente interessadas nesses serviços só precisam ligar para o telefone que a gente vai dar agora e a gente vai repetir também no finzinho da entrevista. É o 8404-5474. Esses serviços estão sendo oferecidos pela equipe da Igreja Chama Church, que fica na Avenida Bispo Pedro Massa, no núcleo 5 da Cidade Nova. A igreja tem um projeto chamado Mercy House e dentro desse projeto, que começa o atendimento na próxima semana, existe aí uma equipe de multiprofissionais que vão estar oferecendo esses serviços para a população. Para a gente explicar que serviços são esses e como funciona, eu tenho aqui ao meu lado o apóstolo Richard Matos, que vai falar para a gente como que a população vai poder ter acesso a isso. Bom dia, apóstolo. Apóstolo, a gente tem aí o início desse serviço a partir do dia 16 de abril, mas essa semana inteira, com esse telefone que a gente acabou de dar, já é possível fazer o atendimento. Vamos começar informando para a população que serviços vão estar disponíveis a partir do dia 16 de abril. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, a partir de segunda-feira nós teremos psicólogos, nutricionistas, consultor financeiro, teremos também advogados, médicos, enfermeiros, professores dando aulão do Enem. Isso vai estar funcionando de segunda a sexta-feira na nossa igreja e nesse telefone que a senhora vai informar daqui a pouco. Pois é, a gente estava vendo aqui, cada dia vai ter um serviço diferente. Você me explicou que vai começar na próxima segunda-feira, por exemplo, com um serviço de nutricionista. Então, a pessoa que vai ligar para esse telefone, ela deve procurar se informar qual é o dia do serviço e fazer o agendamento para comparecer na igreja em uma determinada hora? É assim que funciona? Exatamente. Cada dia vai ter um profissional. Na segunda-feira vai ser o psicólogo. Na terça, eu acredito que vai ser o nutricionista. Então, cada dia vai ter um profissional. No sábado, vai ter o aulão do Enem. Então, a pessoa vai entrar em contato pelo telefone e vai ter todas as informações detalhadas sobre qual é o profissional, o dia que ele vai poder ser atendido nessa questão. Se alguém ligar e não conseguir a vaga para a próxima semana, o projeto tem continuidade? O projeto, ele inicia agora dia 16 de abril e ele vai ficar aí por toda a vida, né? Então, não tem negócio de uma semana, duas, não. A gente vai continuar aí sempre. A ideia é essa. Vamos encerrar só explicando então o que é esse Mercy House, o que isso significa? O nome Mercy House significa Casa de Misericórdia, porque nós entendemos que a igreja ela tem uma missão social, né? Além da questão da pregação do evangelho, que é a nossa principal missão, nós também temos uma responsabilidade social com a comunidade onde nós estamos inseridos. Muito obrigada, apóstolo. Eu vou repetir mais uma vez o telefone para quem perdeu, porque a gente falou lá no comecinho. É o 8404-5474. Não pode esquecer de colocar o 9 na frente. A partir desse telefone você pode saber que dia o serviço está sendo oferecido e já fazer o agendamento, dizer que dia você pode comparecer também. Adriane. Obrigada, Thea. E agora são 7h12. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira.
Ex-vereador é preso por estelionato. Segundo polícia, o homem conseguia dados de beneficiário do INSS, fazia falsos cadastros para receber aposentadoria e conseguia empréstimos no lugar dos idosos. Ele era investigado há quase 2 meses e foi pego após uma única vítima registrar um boletim de ocorrência. Edmilson Carneiro Neto nega os crimes. Família baleada dentro de casa. O crime aconteceu na Cidade Nova quando 5 homens invadiram uma kitnet na madrugada de domingo e dispararam pelo menos 100 tiros, de acordo com a polícia. O homem morreu, uma mulher e uma criança de 1 ano ficaram feridas. O bebê teve ferimentos no rosto e está em estado grave. Segundo as investigações, é possível que o caso tenha envolvimento com o tráfico de drogas. Adolescente é sequestrado na Alvorada. Cristóvão Vasconcelos, de 17 anos, foi abordado por homens na tarde da última sexta-feira na frente da casa dele e colocado à força dentro de um carro. O adolescente já possui passagem pela polícia, tinha envolvimento com roubo e tráfico de drogas. Um dos últimos crimes praticados por ele foi o furto de uma motocicleta. A vítima continua desaparecida. Vem comigo, vamos saber como está o trânsito nesse exato momento na Avenida Djalma Batista. Nós estamos passando pela avenida, sobrevoando com o nosso drone, trânsito no sentido centro da cidade. Flui dentro de sua normalidade, não há nenhum problema. Ali uma retenção por causa do tempo semafórico mesmo, fluxo moderado de trânsito nesse horário. E aí quem circula pela avenida pode ir com tranquilidade para o centro da cidade. É uma boa opção. Nos últimos dias, o trânsito na Djalma Batista estava bem complicado devido ali a um probleminha no trecho próximo ao Vieira Alves, mas agora, pelo menos aí próximo ao Plaza, já flui com tranquilidade, né? A gente vai passando aí, não tem informação de nenhum acidente de trânsito, nenhuma pane mecânica, algo do tipo que dificulte o trânsito, tanto para quem vai para o centro como quem segue no sentido bairro. É uma boa opção nessa manhã de segunda-feira. E depois do intervalo a gente mostra como foi a final do Barezão e o lançamento dos festejos que antecedem o Festival de Parintins. Eu volto já.